Olá pessoal, na videoaula de hoje vamos dar continuidade no passo a passo desse tapete. Para quem ainda não assistiu a primeira parte desse tapete, eu vou deixar o link aqui em cima nas informações e também na descrição do vídeo. Então aqui abaixo desse vídeo tem o link da primeira parte. Então só para recapitular, esse tapete ficou com 90 centímetros no comprimento e 52 na largura, e gastei um total de 480 gramas de fio para confeccionar ele, usando a agulha 3,5 milímetros, e o número dessa cor é a 7625. Então agora sim, vamos continuar? Então aqui chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último bloquinho com o ponto alto duplo, trabalhei uma correntinha e vou fechar. Então esse último intervalinho meu aqui é com correntinha. Então agora vamos revisar aqui o que foi feito, ok? Então aqui do início desse primeiro bloquinho onde eu iniciei a carreira até esse aqui, antes do primeiro aumento, eu trabalhei um total de 21 bloquinhos, ok? Até aqui. A partir dele, eu trabalhei uma correntinha, um bloquinho, o próximo sem correntinha, intercalando, ok? Aqui com uma correntinha, aqui sem, aqui com, aqui sem. Chegando aqui no meio, depois de completar aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes com uma correntinha, por 2 vezes eu não trabalhei correntinha. Aqui na parte de cima, bem no centro, ok? Essa aqui é a 5ª vez com uma correntinha. Depois dela, por 2 vezes sem correntinha. Comecei intercalando novamente. 1, 2, 3, 4 e a 5ª vez com uma correntinha, sempre intercalando. Uma vez com correntinha, uma vez o espacinho sem correntinha. E aqui a 5ª vez desse outro lado. Então, ficamos com 10 espacinhos com correntinha, ok? O outro lado, contando a partir desse, olha aqui, aqui é o último espacinho com correntinha. Aqui, contando a partir desse bloquinho, depois desse intervalinho, daqui até aqui, eu vou ter 22 bloquinhos. Então, depois do último intervalinho aqui, que é o 10º intervalinho, lembrando que é 5 intervalinhos de cada lado, pois aqui em cima, por 2 vezes, eu não trabalho intervalinho. Daqui desse bloquinho até esse bloquinho aqui, são 22 bloquinhos, ok? Então, desse lado, ficamos com 22 bloquinhos, e a partir dele, comecei da mesma forma. Um espacinho com correntinha, outro sem, até completar 5. Olha, 1, aqui não, 2, aqui não, 3, aqui não, 4, aqui não, 5. 5 espacinho com uma correntinha. Depois, 2 espacinhos sem correntinha. E comecei novamente por 1, 2, intercalando. Olha, notem que aqui não tem correntinha. 2, 3, 4. E aqui é a 5ª vez com uma correntinha. Também ficando com 10 intervalinhos desse lado com uma correntinha, ok? Agora, vamos iniciar a próxima carreira, e essa próxima carreira será de ponto baixo. Faço aqui uma correntinha, no mesmo lugar, olha aqui, no mesmo lugar, uma correntinha no mesmo lugar, eu trabalho um ponto baixo. No ponto baixo, lembrando que aqui atrás tem 2 pontos baixos, atrás do ponto alto duplo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Nesse ponto alto duplo, um ponto baixo. Nesses 2 pontos altos aqui de trás, ponto baixo sobre eles. Vamos seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto, nos pontos altos
e também no ponto alto duplo, olha aqui, até chegar à parte oval. Na parte oval, vamos seguir da mesma forma, a única diferença é que aqui vamos trabalhar um ponto baixo sobre a correntinha, olha aqui. Eu vou pegar as duas alcinhas aqui, introduzir a agulha e trabalhar um ponto baixo nessa correntinha, ok? Vamos trabalhar ponto baixo aqui também. Vamos trabalhar toda essa carreira, acrescentando os pontos baixos nas correntinhas. Então, aqui na parte oval, vamos ter 10 pontos a mais em cada lado, já que temos 10 correntinhas, ok? De intervalinho. Então, eu vou seguir dessa forma na parte reta, nas partes ovais, acrescentando ponto baixo nas correntinhas. E ao final da carreira, eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último ponto baixo, aqui temos uma correntinha, esse último intervalinho aqui, ele tem uma correntinha, trabalhei um ponto baixo. Agora, eu vou fechar a carreira sobre esse primeiro ponto baixo que iniciamos, fechamos com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma, lembrando que temos aqui por 10 vezes 10 intervalinhos, 5 de um lado e 5 do outro lado, ok? Em cada intervalinho de correntinha, eu acrescentei um ponto baixo. Agora, vamos subir aqui 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto pegando a argolinha de trás do ponto, ok? No próximo, da mesma forma. Vamos trabalhar nessa carreira pontos altos sobre cada ponto baixo de base, só que aqui eu estou pegando a argolinha de trás do ponto, ficando aqui esse relevo aqui. Vou seguir dessa forma até chegar aqui. Aqui eu tenho um marcador bem no primeiro intervalinho sobre a primeira correntinha. Aqui no primeiro intervalinho, que tem a primeira correntinha, e desse outro lado, o último intervalinho aqui com a última correntinha, ok? E sobre eles tem um ponto baixo. Então, eu marquei onde inicia e aonde finaliza a parte oval. Chegando aqui, eu vou passar por esse primeiro intervalinho de correntinha que tem um ponto baixo, nessa correntinha. Nesse próximo aqui não tem intervalinho, mas nesse próximo tem intervalinho. E aqui eu vou começar a trabalhar os meus aumentos, a partir desse aqui, ok? Do segundo intervalinho com o ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No próximo intervalinho onde tem o ponto baixo, no próximo intervalinho de correntinha também, ok? Então, eu vou deixar de trabalhar o primeiro e o último aqui. São 10 pontos baixos a mais, pois trabalhamos 10 intervalinhos de correntinha. Mas eu vou trabalhar apenas 8 aumentos. Vou pular o primeiro e o último. O primeiro e o último eu não vou trabalhar aumento, mas no segundo, terceiro, onde tiver aqui as correntinhas e o ponto baixo sobre a correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse ponto baixo da correntinha. Apenas no último aqui e no primeiro eu não trabalho. Então, vamos ficar aqui com 8 aumentos, ok? Desse lado e do outro lado também. No último aqui eu não vou trabalhar aumento e também no primeiro também não. A partir do segundo, ponto baixo sobre aquela correntinha, ok? Na direção daquela correntinha, por 8 vezes eu vou trabalhar aumento dos dois lados. E vamos seguir dessa forma até finalizar a carreira, onde eu volto com vocês, mostrando o que eu trabalhei aqui. Prontinho, terminei toda a carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha de baixo para cima. Essa carreira ficou dessa forma, lembrando que aqui na parte oval trabalhamos 8 aumentos. Aqui é onde inicia aquele primeiro intervalinho que tem uma correntinha, sobre ele eu não trabalhei aumento, iniciei no segundo aqui. E no segundo ponto baixo, olha aqui. No segundo intervalinho, eu iniciei o aumento. Nesse aqui, eu não trabalhei aumento, olha aqui. Eu passei direto nele
vim para o segundo. E dessa forma, eu trabalhei sobre cada um, depois de pular o primeiro, sobre cada intervalinho aqui, onde eu trabalhei um ponto baixo sobre ele, sobre cada correntinha, trabalhei um aumento. Então, aqui eu trabalhei 8 aumentos, até aqui. Nesse último, não tem aumento. Aqui, da mesma forma, 8 aumentos. Pulei o primeiro aqui, iniciei no segundo. E a cada ponto baixo em cima daquela uma correntinha aqui, eu trabalhei o aumento, ok? Olha aqui. 2 pontos altos no mesmo lugar, 8 aumentos. A próxima carreira, vamos trabalhar 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, mais uma de separação. Pula um ponto baixo, ou melhor, um ponto alto, de base, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, na parte reta e na parte oval da mesma forma, ok? Eu não vou trabalhar aumentos. Pode ser que aqui nessa parte, se o seu ponto for um pouquinho apertado, por não trabalhar aumento nessa carreira que estamos trabalhando, pode ficar um pouquinho emborcando, mas na próxima carreira já vamos trabalhar aumento. Então, vocês procurem não apertar o ponto de vocês nessa parte oval, ok? Já que não teremos aumento nessa carreira. Eu vou seguir por toda a carreira e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, vou trabalhar aqui a última correntinha. E aqui, depois do último ponto alto, eu não tenho mais ponto para pular. Então, aqui eu não vou pular ponto de base, depois do último ponto alto. Olha aqui, pulei um ponto de base, trabalhei um ponto alto e uma correntinha, e sem pular ponto de base, depois da correntinha eu vou fechar a carreira. Então, aqui no último intervalinho não teve ponto de base para pular. Eu trabalho dessa forma. Então, aqui ficou dessa forma, ok? Parte reta e a parte oval. Aqui temos os marcadores na direção daquele ponto baixo sobre aquela uma correntinha aqui, de intervalinho. E aqui, na direção do último intervalinho de correntinha aqui dessa carreira. Então, aqui é a direção do início e do final da parte oval. A próxima carreira, vamos trabalhar uma carreira dessa aqui, do ponto puff ou ponto avelã, como vocês queiram chamar. Vou introduzir a agulha dentro da correntinha, trabalhar um ponto baixo, alongar esse fio um pouquinho, dar uma laçada, dou uma laçada, ponto baixo, alongo o meu fio, dou uma laçada, introduzo, laço novamente, laço, introduzo a agulha, laço novamente, laço, introduzo pela terceira vez e laço. Puxo tudo de uma vez. Esse primeiro ponto eu fecho ele tudo de uma vez, trabalho um ponto baixíssimo e uma correntinha. Laço meu fio, introduzo a agulha aqui dentro, olha aqui, laço, introduzo a agulha, laço uma vez, alongo o fio, ok? Precisa de alongar aqui, laço, puxo, alongo, laço, introduzo a agulha e alongo. A partir desse primeiro ponto eu laço, puxo, deixando 2 fiozinhos na agulha, laço, passo por dentro de 2. Agora faço uma correntinha, laço, alongo meu fio, laço, laço novamente, alongo o fio, laço, dessa forma, laço, puxo, deixo 2 argolinhas na agulha, fecho aqui, trabalho uma correntinha e faço novamente o ponto, ok? Eu vou trabalhar até chegar ao início da parte oval, onde eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei até o início da parte oval, e contando desse primeiro ponto aqui,
até esse aqui, eu tenho 32 pontos. Depois do ponto de número 32, eu não vou trabalhar apenas uma correntinha, eu vou trabalhar duas correntinhas, ok? Trabalhei duas correntinhas, trabalho novamente o ponto. Agora, eu faço apenas uma correntinha. Trabalhei aqui duas, depois desse próximo ponto, apenas uma. Trabalho novamente o ponto. E apenas uma correntinha também, por duas vezes, apenas uma correntinha. Agora, eu faço novamente duas correntinhas. Então, aqui na parte oval será dessa forma. Trabalho uma vez, depois do ponto de número 32, eu inicio. Uma vez com duas correntinhas, por dois intervalinhos com apenas uma. Novamente com duas, por dois, intervalinho com apenas uma, ok? Um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma. Até chegar aqui ao final, onde eu volto com vocês, no final da parte oval, mostrando por quantas vezes eu trabalhei com duas correntinhas. Prontinho, cheguei ao final da parte oval, já iniciei aqui a parte reta, trabalhando os pontos com apenas uma correntinha de separação. Esse aqui foi o último intervalinho com duas correntinhas, e esse aqui, o primeiro. Então, aqui revisando, que contando a partir desse primeiro ponto até esse aqui, antes da parte oval, foram 32 pontos, ok? Aí, iniciei aqui com duas correntinhas, um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma, um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma. E trabalhei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 intervalinhos com duas correntinhas, ok? Agora, eu vou seguir até o início dessa segunda parte oval, trabalhando com apenas uma correntinha entre os pontos. Chegando aqui, eu já vou trabalhar toda a parte oval. E depois que eu trabalhar toda a parte oval, eu volto mostrando para vocês quantos pontos eu trabalhei aqui, depois desse último intervalinho aqui, quantos pontos ficaram na parte reta até o início do primeiro intervalinho de duas correntinhas. Então, vocês esperem eu voltar para mostrar para vocês como eu trabalhei aqui esse outro lado, ok? Por quantos pontos eu trabalhei antes de começar as duas correntinhas. Então, eu já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui no final, depois do último intervalinho com duas correntinhas, mais dois pontos, e esses dois com apenas uma correntinha de separação. Venho sobre o primeiro ponto, introduzo a agulha sobre ele, fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui vamos revisar o que foi feito. No início, antes desses dois pontos aqui, eu trabalhei 32 pontos, pulando apenas uma correntinha aqui, ok? Trabalhando apenas uma correntinha. Depois, trabalhei aqui duas correntinhas, um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma. E trabalhei por 13 intervalinhos, ok? Intercalando. Um intervalinho com duas, dois intervalinhos com uma. Por 13 vezes. Trabalhei até aqui com vocês. Esse aqui é o intervalinho de número 13 da primeira parte oval. Depois desse intervalinho aqui de duas, eu segui com 34 pontos, com uma correntinha de separação, 34. Até aqui é o ponto de número 34. E iniciei novamente duas correntinhas, um intervalinho com duas correntinhas, dois intervalinhos com uma. Por 13 vezes também, ok? Aqui é o intervalinho de número 1. E aqui,
o intervalinho de número 13. No final, trabalhei esses 2 pontos aqui, completando também desse outro lado aqui na parte reta, 34 pontos puff também, ok? Então, dos 2 lados da parte reta, ficamos com 34 pontos. Vamos iniciar a próxima carreira, será uma carreira de pontos altos. 3 correntinhas aqui mesmo onde eu fechei a carreira. Nesse intervalo com uma correntinha, um ponto alto. Sobre o ponto puff, um ponto alto. Sobre a correntinha, um ponto alto. Então, aqui na parte reta dessa forma, sobre cada ponto um ponto e sobre cada correntinha um ponto também. Dessa forma. Chegando aqui na parte oval, vamos trabalhar 3 pontos altos aqui, ok? E seguimos com um ponto alto sobre o ponto, onde tem uma correntinha, apenas um ponto, ok? E onde tem 3 correntinhas, ou melhor, e onde tem 2 correntinhas, vamos trabalhar 3 pontos altos, ok? Da mesma forma que trabalhamos aqui nessa carreira. Olha aqui, nos intervalinhos de 2, trabalhamos 3. No intervalinho de uma correntinha, 1. Então, vamos ter 13 aumentos desse lado e 13 desse outro lado. Eu vou seguir toda essa carreira, trabalhando dessa forma, e já volto com vocês. Então, aqui já cheguei ao final da carreira. Aqui, no final da carreira, nesse último intervalinho com 3 pontos altos, lembrando que temos 3 intervalinhos com 3 pontos altos, ok? 3 intervalinhos. Nesse último aqui, eu volto nele e desmancho um ponto, ok? Vou trabalhar apenas 2 pontos altos nesse último intervalinho de 2 correntinhas. Lembrando que são 13 vezes. Somente nesse último, aqui no final da carreira, eu vou trabalhar 2 pontos altos para dar certinho na próxima carreira o nosso bico de acabamento, ok? Para na próxima carreira não sobrar nenhum ponto. Então, fica mais fácil diminuir aqui nessa carreira. Vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma, ficou com bastante pontos altos nas partes oval, pois na próxima carreira não vamos trabalhar aumento. Então, é importante ter bastante aumento aqui. Lembrando que temos 3 intervalinhos com 3 pontos altos. Aqui temos 12 intervalinhos com 3 pontos altos, pois no último aqui trabalhamos apenas 2, ok? A próxima carreira eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar mais 5 pontos altos, ficando num total com 6. Então, trabalhei mais 5 pontos altos, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Pois as correntinhas contam com um ponto alto. Então, temos 6. Pulo 2 pontos de base, venho no próximo, trabalho um ponto alto. Aqui, vamos trabalhar um Vzinho. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No mesmo lugar, trabalho um ponto alto. Então, um Vzinho com um ponto alto, 5 correntinhas, mais um ponto alto. Pulo 2 pontos de base, trabalho outro grupinho de 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto alto. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, trabalho um ponto alto. Procure não apertar muito esse ponto alto para não repuxar, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no mesmo lugar, outro ponto alto, formando um Vzinho. Pulamos 2 pontos de base, voltamos a trabalhar 6 pontos altos seguidos. Vamos seguir dessa forma na parte reta e na parte oval. Na parte oval será da mesma forma, com 6 pontos altos e o Vzinho, ok? E vou seguir até o final da carreira dessa forma e já volto com vocês.
Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último Vzinho, pulo 2 pontos de base que sobrou e prendo com ponto baixíssimo no primeiro ponto, onde iniciamos. Então, essa carreira ficou dessa forma, aqui com os Vzinhos e a argolinha aqui dos Vzinhos de 5 correntinhas. A próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto. Nesse mesmo ponto, eu trabalho uma correntinha e um ponto baixo. Trabalho mais 1, 2 e 3. 3 pontos altos, ou melhor, 3 pontos baixos, mais o primeiro aqui, 4 pontos baixos. Então, pulamos o primeiro, pulamos o último. Venho aqui na argolinha do Vzinho, laçando o meu fio, e aqui eu vou trabalhar 11 pontos altos. E aqui o ponto alto de número 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aqui eu trabalhei apenas 11. Se você tem o ponto muito apertadinho, você pode trabalhar 12. E o seu ponto um pouco mais folgado, você pode trabalhar apenas 10. Então, 11 pontos altos. Eu vou pular esse ponto aqui do Vzinho, esse ponto aqui do grupinho de 6, venho para o segundo ponto alto do grupinho de 6 pontos altos. Trabalho 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, ou melhor, 4 pontos baixos sobre os pontos altos, deixando de trabalhar o primeiro e o último do grupinho de 6. Novamente, 11 pontos altos. Quem tem um ponto muito apertadinho, pode trabalhar 12. Quem tem um ponto mais folgado e achar que vai embabadar, pode trabalhar apenas 10. Onze pontos altos. Pulo o primeiro aqui do grupinho de 6, venho no segundo ponto do grupinho de 6, e aqui eu vou trabalhar 4 pontos baixos, pulando o primeiro e o último do grupinho. Laço meu fio e inicio aqui os pontos altos, ok? Dessa forma, eu vou seguir por toda a parte reta e por toda a parte oval. E já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui o último leque de 11 pontos altos, vamos fechar aqui sobre o primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma. Por toda a carreira, da mesma forma, na parte reta e na parte oval, da mesma forma. A próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo. Nesse mesmo lugar, eu faço uma correntinha e um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, pulei o primeiro e vou pular o último aqui, ficando com 2 pontos baixos. Laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, trabalho um ponto alto. Então, pulei o primeiro do leque. Faço uma correntinha, venho no segundo, trabalho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos trabalhar até o penúltimo ponto dessa forma.
uma correntinha e aqui o penúltimo ponto alto. Aqui tem o último, aqui tem o penúltimo. Então, ficamos com 9 pontos altos, já que pulamos o primeiro e pulamos o último. Depois do ponto alto de número 9, eu não faço correntinha, venho aqui no segundo ponto baixo, trabalho um ponto baixo, no próximo mais um. Novamente, vamos pular o primeiro. Notem que eu não estou trabalhando correntinha nem antes nem depois do ponto baixo. Já laço meu fio aqui, pulo o primeiro, trabalho um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, uma correntinha. Uma correntinha e no penúltimo ponto alto, olha aqui, no penúltimo eu trabalho um ponto alto. Novamente, ficamos aqui com 9 pontos altos. Sem correntinha de separação, venho no segundo ponto baixo, prendo com ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, laço meu fio sem correntinha de separação, pulo o primeiro, venho no segundo e inicio ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Ok? Dessa forma aqui, eu vou trabalhar por toda a carreira. Quando chegar na parte oval, se ficar repuxando, vocês podem trabalhar uma correntinha antes, uma correntinha depois dos pontos baixos, quando termina e quando inicia o leque, mas sempre pulando aqui o primeiro e pulando o último ponto aqui, ok? Se necessário, vocês podem trabalhar aqui, se ficar faltando ponto, ok? Então, eu vou seguir por toda a carreira e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto alto, depois dele não tem correntinha, pulo esse ponto do leque, fechamos aqui a carreira com ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo. Então, essa carreira ficou dessa forma. Aqui vocês dão uma alinhadinha em cada leque desse aqui. Ele não pode ficar embabadando, ok? Depois que vocês alinharem ele assim, ele tem que ficar alinhado. Se por acaso onde de vocês ficar embabadando, tem que trabalhar aqui com 10 pontos altos nessa carreira aqui e aqui da mesma forma. Pular o primeiro ponto e o último, ok? Se você trabalhar com 10 pontos altos, aqui vai ficar com 8 nessa carreira de cima, pois pulamos o primeiro e o último de cada leque. A próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esse ponto alto, ou melhor, sobre o ponto baixo, sobre esse primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo, e sobre esse ponto alto aqui também, a correntinha do ponto alto, também um ponto baixíssimo. Nele eu vou trabalhar uma correntinha, venho para o próximo ponto, ou melhor, para a próxima correntinha, trabalho um ponto baixo. Então, nessa primeira correntinha, eu trabalhei uma correntinha apenas, ok? No final da carreira, vamos fechar ela aqui com ponto baixíssimo e formar aqui também o ponto baixo. Então, aqui novamente, trabalhei aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha, passo para a segunda correntinha aqui, trabalho um ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, trabalho um picô. No próximo, ou melhor, na próxima correntinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo com ponto baixo, formando um picô. Novamente. Eu vou trabalhar até chegar aqui o penúltimo, ok? O penúltimo intervalinho.
Então, trabalhei até o penúltimo intervalinho com ponto baixo com picô. Nesse último intervalinho aqui, trabalho apenas um ponto baixo, sem picô, ok? Então, aqui no primeiro eu trabalhei uma correntinha, no final vamos formar aqui um ponto baixo também, sem picô. E trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ponto baixo com picô. Agora, eu vou laçar 2 vezes o meu fio, venho nesse ponto aqui, nesse ponto alto que não trabalhamos nele, da carreira anterior do leque, sobre esse ponto alto, eu vou introduzir a agulha por trás dele, laçar o meu fio, ficando aqui com 4 argolinhas na agulha. Dou uma alongadinha aqui, não deixo apertado, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, deixando 2 na agulha, 2 laçadas. Novamente, laço 2 vezes, venho nesse ponto alto aqui, aquele ponto que não trabalhamos no início, trabalho da mesma forma, pego por trás, olha aqui, introduzo a agulha por trás dele, ficando com 4 laçadas na agulha, laço, passo por dentro de 2, novamente, 2 laçadas, pego, fiquei na verdade aqui com 5 laçadas, pois já tinha 2 aqui, olha aqui, tinha 2 que eu não fechei, alongo, passo por dentro de 2, passo por dentro de 2, e aqui fecho as 3, dessa forma aqui. Venho no primeiro intervalinho aqui, de correntinhas, trabalho apenas um ponto baixo. No próximo intervalinho, ponto baixo com picô. Vou trabalhar 6 vezes ponto baixo com picô. Aqui o 6º ponto baixo com picô. No último intervalinho aqui, apenas um ponto baixo, ok? Apenas um ponto baixo, ficando com 6 pontos baixos com picô, e o último, assim como o primeiro, não tem picô. Então, agora vamos trabalhar um ponto nesse ponto aqui, nesse ponto, olha aqui, nesse e nesse aqui. Ponto alto duplo, laço 2 vezes, volto aqui por baixo nesse ponto, laço meu fio, alongo, não deixo apertado para não ficar repuxando. Laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, deixando 2 na agulha. Laço 2 vezes, introduzo aqui nesse primeiro ponto desse outro leque, ficando agora com 5 laçadas, pois aqui temos 2. Deixo alongadinho aqui para não ficar repuxando, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, laço, fecho as 3 juntas, ok? Aqui eu vou fazer mais uma vez com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Então, depois de trabalhar aqui 6 pontos baixos com picô, o último e o primeiro não tem picô. Vou laçar 2 vezes, venho nesse ponto aqui, que não trabalhamos ponto alto nele, laço, alongo o fio, passo por dentro de 2, passo por dentro de 2, deixo 2 na agulha. Laço 2 vezes, venho nesse primeiro ponto alto aqui, olha aqui, não é nessa carreira aqui, é nessa carreira de pontos altos. Laço, ficamos agora com 5, dou uma alongadinha aqui no fio, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, agora passo por dentro de 3, ok? Aqui ficou um pouquinho largo, novamente. No final, passo por dentro de 3.
Vem nesse primeiro intervalinho, trabalha apenas um ponto baixo. No segundo intervalinho de correntinhas, começo a trabalhar os pontos baixos com picô. Vamos trabalhar 6 pontos baixos com picô. O último e o primeiro ponto baixo não tem picô, ok? Então, aqui está ficando dessa forma. E eu vou seguir dessa mesma forma por toda a carreira, ok? Já volto com vocês. Então, aqui já chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último leque com picôs. Esse último aqui não tem picô, apenas ponto baixo. Dou 2 laçadas. Vamos trabalhar aqui o ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas. Fecho tudo junto, dessa forma aqui. Agora, vamos fechar a carreira. Aqui tínhamos uma correntinha antes desse ponto baixo aqui. Sobre essa uma correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, ok? Esse fio aqui eu vou alongar ele. E vou puxar ele aqui para trás e aqui atrás arrematar, ok? Então, aqui o final ficou dessa forma. Então, aqui ficou dessa forma o bico de acabamento. Depois que vocês terminarem, vocês vão alinhar todos os leques e alinhar e arrumar aqui também esses pontos, ok? Dessa forma. Então, agora eu vou arrematar esse fio, já que está finalizado o tapete, e volto para mostrar o resultado final para vocês. Então, aqui está. Esse é o resultado final do tapete. Já com o bico de acabamento, ficou dessa forma. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.